Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Meus queridos irmãos, nós estamos novamente aqui para levarmos uma mensagem bíblica para todos, desejosos de que, em breve, nós não precisemos mais usar esse recurso, pelo menos com esse objetivo, né, de levar a mensagem aos irmãos nas suas casas. Que nós possamos continuar utilizando dessas tecnologias, mas para proclamar a palavra de Deus com outros objetivos. Que, em breve, pela misericórdia do Senhor, a igreja esteja reunida no templo, como deve ser, né? Todos ali para adorarem o Senhor, todos juntos e experimentando a comunhão uns com os outros. Que Deus nos dê a graça de, ao podermos fazer isso, né? Nos reunirmos para o culto, que nós valorizemos e saibamos dar graças a Deus, porque é um privilégio a igreja se reunir para adorar o Senhor. E também é uma triste situação quando nós somos privados desta reunião. Como o salmista no Salmo 84 retrata muito bem a sua saudade do templo, ele que estava impedido de adorar o Senhor de forma regular. E também nós lembramos do Salmo 122, o contrário, né? O salmista expressando a sua alegria de ouvir o povo dizendo: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É de fato uma alegria nós nos reunirmos para o culto, né? Sabemos que a casa de Deus, nesse caso aí, é a reunião do povo de Deus para adorá-lo, que hoje, no tempo do Novo Testamento, nós não temos um lugar específico de adoração, mas o povo de Deus adora reunido, né, em a Santa Assembleia. Nós temos o culto individual, que nós oferecemos ao nosso Deus, sozinhos, lendo a Bíblia, meditando e orando. Temos o culto doméstico, que as famílias se reúnem para ler a palavra e orar. E temos o culto público, que é quando o povo de Deus se reúne. E nesse período tão excepcional que nós estamos vivendo, nós estamos sendo privados desse culto público. Mas, com a graça de Deus, nós aguardamos que em breve nós possamos adorar o Senhor juntos novamente. Que Deus nos dê essa graça.
né? E nós oramos por isso e aguardamos no Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos começar, não é, nosso culto, né, a Deus. Eu espero que por meio dessa gravação as famílias reunidas nas suas casas sejam conduzidas para ali realizarem o culto, né, cantando ao Senhor, participando da leitura bíblica e ouvindo também a mensagem. Então nós vamos começar lendo a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 6 até o verso 15. Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas vãs filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nós recebemos pelo Evangelho, e nele somos mais que vencedores, nele nós temos a vida eterna. Então, bendito seja o nosso Senhor, que venceu na cruz, expôs os principados e potestades, expôs Satanás e seus anjos à vergonha, porque Cristo venceu, e nele nós somos mais que vencedores. Nós vamos cantar para a glória de Deus o hino 47 do nosso inário, Louvor e Glória, 47 do Novo Cântico, né? O hino 47 do Novo Cântico, Louvor e Glória. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém.
Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a bênção dele para a meditação na palavra que nós teremos agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor por estarmos reunidos aqui em Teu nome e os Teus servos reunidos aí nas suas residências, acompanhando essas leituras, esta mensagem. Nós sabemos que somos dependentes do Senhor, todos nós, quem expõe a Tua palavra depende da Tua graça para que possa fazer isso com fidelidade. Quem ouve a Tua palavra, e nesse caso todos nós somos ouvintes, nós dependemos do Senhor para que tenhamos a iluminação do Espírito e um aprendizado espiritual da Tua palavra. E é o que nós pedimos nesta hora, que o Senhor nos ensine a Tua palavra, que será lida e exposta aqui nesta hora. Senhor, seja com o Teu povo, seja com os Teus servos, com as famílias reunidas, dá saúde, proteção e paz, e conhecimento do Teu Evangelho, e unção do Teu Espírito Santo a cada família que participa, a cada servo Teu que ouve esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 2. Hoje nós vamos ler do verso 18 até o verso 23. Primeira Epístola de João, capítulo 2, do verso 18 ao 23, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também nega o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Que Deus, por sua graça, aplique esse texto aos nossos corações, irmãos. Meus irmãos, a falsa doutrina, ela existe no mundo desde que o homem caiu no pecado. Nós podemos verificar a falsa religião, o falso culto, ainda lá no livro de Gênesis, logo depois do primeiro pecado, quando Caim ofereceu um culto que não foi aceito por Deus e, sendo ele representante do falso culto, da falsa religião, se colocou contra o seu irmão, que era piedoso e que ofereceu um culto verdadeiro ao Senhor. E a partir dali nós vamos verificar nas Escrituras que a falsa religião sempre perturbou o povo de Deus, perturbou a verdadeira fé que se fundamenta naquilo que Deus orienta o seu povo. Nós vamos ver isso em todos os livros da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e inclusive lá em Apocalipse, quando é colocada ali a besta que emerge da terra, que parece cordeiro, mas fala como dragão. Ali como uma representação da falsa doutrina que tanto perturba a igreja. E nós vemos que os apóstolos, eles sempre se ocuparam desse tema. Quando nós lemos também o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos orientando as igrejas, sempre há essa orientação contra a falsa religião, contra a falsa doutrina, e vários movimentos que penetraram na igreja do Senhor naquele tempo, desde a sua fase inicial, mesmo a igreja primitiva, numa fase, não é, uma igreja dinâmica, uma igreja fervorosa, ela sempre foi perturbada pelos falsos mestres. E o próprio Senhor Jesus sempre alertou o seu povo quanto à presença dos falsos mestres, dos falsos profetas que procuram enganar o seu povo. E nós também temos aprendido aqui que um dos objetivos principais
do apóstolo João, ao escrever essa primeira carta, foi exatamente alertar os irmãos, alertar a igreja quanto à presença dos falsos mestres que tanto perigo representavam para eles, né, para aquela igreja. E esse texto, sendo inspirado por Deus, ele continua sendo útil para nós, para a nossa educação na justiça, para o nosso aprendizado e para que nós também fiquemos atentos quanto à presença das falsas doutrinas que podem ser fatais para aqueles que as recebem, para aqueles que as abrigam. Então, queridos irmãos, aqui nós vamos verificar que na carta de João ele está combatendo especificamente os mestres gnósticos. O gnosticismo era um dos movimentos heréticos que perturbavam a igreja dos primeiros séculos. E aqui o apóstolo João, então, está alertando aqueles irmãos para que tomassem todo cuidado, para que não se surpreendessem com a presença deles, mas que fossem cuidadosos para resisti-los, porque eles eram, de fato, inimigos do povo de Deus, inimigos do próprio Deus, porque não conheciam a Deus, porque negavam o seu Filho Jesus Cristo, conforme está bem claro aqui na exposição do apóstolo João. Muito bem. Então, aqui no verso 18, logo no verso 18, o apóstolo João começa alertando, dizendo: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que reconhecemos que é a última hora. Então, nesse versículo aqui, que João, mais uma vez, se dirige aos seus filhos na fé, aos irmãos da igreja, de forma bem carinhosa, como filhinhos, para alertá-los da presença dos anticristos, que aqui ele chama de anticristos. E ele diz que já é a última hora. É interessante essa expressão, a última hora. Alguém poderia dizer: mas João, isso há quase 2000 anos atrás, o apóstolo João dizendo que já era a última hora, e até agora, né, o Senhor Jesus não voltou, né? Então, nós devemos lembrar que a última hora, os últimos dias, são expressões usadas, inclusive, para essa última fase da história, que é a era chamada era evangélica, né? Depois que todas as promessas já foram cumpridas, Cristo veio, o evangelho se espalhou por todo o mundo e agora nós aguardamos o último evento, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os últimos dias, a última hora, foi inaugurada com a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, essa expressão é usada na Bíblia para se referir a essa última fase da história, que nós estamos aguardando, né, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela se refere também realmente aos últimos dias, quando estiver bem próximo do Senhor Jesus voltar. Não é? E sinais que acontecem durante os últimos dias se intensificarão quando estiver realmente, quando estiver se aproximando cada vez mais a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos muitos desses sinais que são mencionados na Bíblia se intensificando ao longo da história. Mas aqui o apóstolo João diz: já é a última hora. Quer dizer, nós estamos na última fase da história. É interessante que esses últimos dias, essa última hora, tem promessas maravilhosas para esses últimos dias. Nós vemos lá no profeta Isaías, capítulo 2, nós estudamos na quinta-feira, o profeta falando que nos últimos dias a casa do Senhor estaria no cimo dos montes, e ela seria uma referência para todo mundo, e pessoas de todos os povos, de todas as nações, fluiriam para a casa do Senhor. E nós estamos vivendo isso nos últimos dias. Por quê? Nessa última fase da história, porque Cristo veio e o Espírito Santo veio sobre a igreja, lá em Atos 2, e os crentes passaram a testemunhar, não só em Jerusalém, Judeia e Samaria, mas até os confins da terra, cumprindo aquela promessa que Deus fez a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. O apóstolo Paulo refere-se isso em Gálatas capítulo 3, citando Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa se cumpre nessa última hora. O evangelho se espalha por todo o mundo. Satanás é preso para que ele não mais engane as nações, ou seja, as nações que estavam em trevas, agora elas são visitadas pela luz do evangelho, por meio da pregação do evangelho até os confins da terra. Louvado seja Deus por isso.
Agora, mesmo além do evangelho se espalhar por toda a terra nessa última hora também se multiplicam os falsos profetas. O falso ensino é em torno do evangelho, não é? E é isso que o apóstolo João está chamando a atenção aqui. Já é a última hora. Por que João conclui que já é a última hora? Ele responde: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que reconhecemos que é a última hora. Então, a última hora, nesta última hora, nos últimos dias, quando estiver próximo do Senhor Jesus voltar, essa figura do anticristo, do falso profeta, ela será intensa, né? E ela se manifestará, e a grande apostasia, não é o que a Bíblia se refere. Mas representantes do anticristo, ele vem aparecendo na história, desde o início dessa última hora, né, a volta de Cristo. E o que é o anticristo? A palavra anticristo, ela tem pelo menos dois sentidos. Anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Então, toda religião, toda pregação, toda manifestação que se opõe a Cristo, que nega o nome de Jesus, ou que afronta o nome do Senhor Jesus, é uma representação do anticristo, porque está se opondo a Cristo. Não é? Mas tem também um outro sentido da palavra anticristo, que é aquele que usurpa o lugar de Cristo. Nesse caso, muitos falsos profetas, líderes religiosos, que se apresentam como representantes de Cristo ou como substitutos de Cristo, esses que se colocam no lugar de Cristo como mediadores entre Deus e os homens, essas pessoas estão demonstrando, estão se comportando como anticristos. Não é? Então, embora haja a perspectiva bíblica do surgimento do anticristo, quando estiver bem próximo do Senhor Jesus voltar, a Bíblia fala de anticristos, quer dizer, pessoas que se comportam, que representam o anticristo em diversas fases da história. Pessoas que se opõem diretamente ao ensino de Cristo e negam a Cristo, e aquelas que tentam se colocar no lugar de Cristo, inclusive líderes religiosos que se colocam como representantes de Cristo na terra. Esses são os anticristos, e que nós devemos estar preparados para o surgimento deles. Por quê? Porque já é a última hora. E nós sabemos, como diz o apóstolo João, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos têm surgido. Então, a igreja precisa ficar atenta. Existem pessoas que não só que se opõem a Cristo, e nós não podemos seguir, não podemos ser iludidos com essa pregação que se opõe a Cristo, ideias que contradizem a Cristo. Nós devemos estar prevenidos contra essas ideias, como também não devemos ser ingênuos e sermos instruídos e seguirmos aqueles que se colocam no lugar de Cristo. Não, o Evangelho é Cristo. Inclusive lá aos Colossenses, o apóstolo Paulo, naquele texto que nós lemos no início, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Como nós recebemos a Cristo, nós devemos permanecer nele, no Cristo das Escrituras, e não em Cristos fabricados pela imaginação dos homens, e não seguindo pessoas que tentam se passar por ministérios semelhantes ao ministério de Cristo. Por quê? Porque o ministério de Cristo é único. Ele é o nosso Redentor, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. É o que nós aprendemos nas Santas Escrituras. Muito bem, queridos ouvintes. Então, já é a última hora. E é tempo de que surgem anticristos. E nós devemos estar tomando todo cuidado com a falsa religião, com a besta que emerge da terra, que parece cordeiro, mas fala como dragão. É um agente de Satanás para prejudicar a igreja. Então, a igreja deve ser vigilante para permanecer firme no Senhor. Muito bem, e o verso 19, João diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha, essa apostasia
da última hora é outra coisa que nós não devemos nos surpreender com elas. Por quê? Porque a Bíblia também já nos alerta quanto a isso, que na última hora, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria e haveria, de fato, uma grande apostasia, não é? Muitos se apostatarão da fé. Essa é uma realidade. Então, não deve ser para nós uma surpresa quando nós vemos pessoas abandonando o Evangelho. E, infelizmente, lamentavelmente, até pessoas que às vezes professavam a fé evangélica, a fé bíblica, se enveredarem por caminhos da falsidade e passarem a ser mestres da falsidade. Isso pode acontecer? Infelizmente, acontece. E não poucas vezes. Você se lembra, às vezes, de pessoas que se apresentavam como pregadores do Evangelho, da verdade, respeitados, e depois assumem heresias perniciosas e se partem para outro caminho. Então, isso não deve nos abater nem nos surpreender. Por quê? Porque nós já estamos prevenidos quanto a isso. Olha aqui, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é muito comum sair pessoas do meio da igreja e se tornar inimigo da igreja. Não é? Isso aconteceu aqui. Esses falsos profetas, esses anticristos que estão sendo denunciados pelo apóstolo João, ele diz que saíram do nosso meio, quer dizer, do meio daquela igreja, mas, então, e se tornaram inimigos. O apóstolo Paulo, quando ele se dirige aos presbíteros da igreja de Éfeso, lá no capítulo 20 de Atos, ele também fala isso, ele fala que depois da partida dele, do apóstolo Paulo, muitos lobos vorazes sairiam de dentro do próprio rebanho para atacar o rebanho do Senhor. Então, isso acontece, e nós não devemos nos abater, não é? É óbvio, meus queridos irmãos, que toda apostasia nós lamentamos profundamente, nós nos entristecemos quando pessoas saem da igreja, quando pessoas negam a fé pelo seu comportamento e às vezes abandonam o Evangelho, não é? E nós lamentamos profundamente que isso aconteça. E não devemos também nos precipitar no argumento. Então, aqui uma mensagem pastoral. Olha, nós não podemos nos apressar. Quando uma pessoa ameaçar sair da igreja, nós já concluirmos que ela não é dos nossos e por isso vai sair do nosso meio, e aí largarmos essa pessoa para lá. Não podemos nos precipitar dessa maneira. Não, nós devemos nos esforçar para convencer essa pessoa a não abandonar o reto caminho, mostrando para ela que é um grande perigo, que ela deve permanecer firme no Senhor, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, verso 6. Assim como recebestes a Cristo, assim andai nele, permanecer no Senhor, não é? Então nós devemos usar todos os argumentos possíveis, argumentos bíblicos possíveis, para que as pessoas permaneçam na fé, para que elas não abandonem o caminho do Senhor. Por quê? Porque todos os que se afastam de Deus perecerão. É o que a Bíblia nos diz. Então nós devemos levar essa mensagem de alerta para que as pessoas tomem cuidado, para que elas não deixem a fé. Judas fala que nós devemos ter compaixão das pessoas que estão na dúvida e arrebatá-las do fogo. Quer dizer, tirá-las desse caminho da apostasia e trazê-las de volta veementemente. Judas fala isso lá na sua carta. E Tiago também fala que se algum irmão se desviar da verdade e alguém o converter, quem o converte faz grande coisa. Por quê? Porque está cobrindo multidões de pecados. Então, felizes aqueles que conseguem convencer irmãos que estão na dúvida, irmãos que estão sendo tentados a deixarem o puro evangelho para se enveredarem por outros caminhos. Felizes os que convencem esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Agora, suponhamos que depois de nos esforçarmos, de usarmos todos os meios lícitos possíveis para convencer essas pessoas a permanecerem na fé, se mesmo assim elas forem embora, desistirem e vestirem a camisa da heresia e forem servir as falsas profecias, qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude deve ser
de serenidade. Nós não vamos nos desesperar com essa situação. Nós devemos chegar à conclusão, então, que o apóstolo João afirma aqui, olha, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, os falsos mestres que assumem um discurso que desonra a Cristo, que se opõe a Cristo, ou que tenta usurpar o ministério de Cristo, que nega a pura doutrina bíblica, quem assume a heresia e vai servi-la, está demonstrando que nunca foi um servo de Deus. Pode até ter saído do meio dos servos do Senhor, mas não era um verdadeiro servo de Deus. Então, a apostasia também é uma realidade que nós experimentamos na igreja do presente século. Da última hora, nós contemplamos a apostasia. Nos entristecemos com isso, lamentamos pelos apóstatas, porque eles estão em grande risco, mas também nós não nos abatemos com isso. Por quê? Porque sabemos que a verdadeira igreja do Senhor permanecerá e será entregue por Ele ao Pai, sem mácula, sem ruga, sem mancha, como diz lá em Efésios capítulo 4. Muito bem, queridos irmãos, seguindo aqui no texto. Olha só, então nessa alerta aí vem uma afirmação muito consoladora para aqueles que permanecem no Evangelho, para aqueles que são da fé, para aqueles que são irmãos, né? Aqui no verso 20, olha, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Olha aqui, o conhecimento dos redimidos é um conhecimento especial. Olha aqui, e vós, verso 20, 1 João 2,20, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Olha, o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual é algo que é, de fato, fundamental para as nossas vidas, porque quem conhece a Cristo permanece nele. Não é? É óbvio que os crentes, por serem pecadores aqui na terra, passam por crises espirituais, às vezes, podem ter fraquezas na sua vida, mas eles permanecem no Senhor, eles jamais abandonam o caminho, porque são ovelhas de Cristo. O Senhor Jesus diz lá em João 10, né? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí fala assim, porque aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Elas jamais perecerão eternamente. Então, aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, eles têm um conhecimento especial, eles têm a unção que vem do Santo, ou seja, é o Espírito Santo quem dá o verdadeiro conhecimento de Deus às pessoas. Não é? Quando o Senhor Jesus ora lá em Mateus capítulo 11, verso 27 e 28, que ele diz assim, ele eleva os olhos aos céus e diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o conhecimento de Deus é pela graça. Então, se nós conhecemos a Deus, nós o conhecemos porque Ele se deu a conhecer a nós, pela ação do Espírito Santo, que nos iluminou o entendimento para que nós recebêssemos, então, a fé salvadora. E isso, para nós, é fundamental, porque se nós temos o conhecimento, se nós temos o verdadeiro conhecimento de Deus, se nós temos a unção que vem do Santo, nós não vamos dar ouvidos aos falsos profetas. Pelo contrário, nós vamos ter discernimento. Por mais sutil que seja uma mensagem herética que vá ou que tente nos distanciar do puro evangelho, nós falaremos como Paulo falou a respeito daqueles que pregavam outro evangelho para os Gálatas, anátema, anátema. Nós não seremos enganados pelos falsos profetas. Por quê? Porque os verdadeiros servos de Deus possuem a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Que conhecimento é esse? É aquele que o próprio João falou lá nos versos 13 e 14, desse mesmo capítulo 2 aqui da primeira carta. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Depois diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, conhecer a Deus é algo, é uma bênção, é uma maravilha. Não é conhecer só de ouvir falar, é conhecer pela unção que vem do Santo, que mostra-nos o temor do Senhor, a pessoa de Deus, e nos dá esse discernimento. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quem conhece o Pai, conhece o Filho, porque, como o próprio Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, não há como alguém conhecer a Deus sem conhecer a Cristo, e nem o contrário, não é? Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E é exatamente o que João vai falar aqui mais adiante. Olha, verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então ele disse, olha, eu não estou escrevendo para vocês essas coisas, não estou alertando quanto a isso, porque vocês não têm um conhecimento da verdade. Não, exatamente o contrário, porque vocês conhecem a verdade que eu estou escrevendo e os alertando quanto a isso. E vocês receberão esse ensino. Por quê? Porque vocês conhecem a verdade. E quem conhece a verdade é exatamente aquele que tem a unção que vem do Santo. Porque essa verdade, ela é implantada em nós pelo poder do Espírito Santo. E o próprio João, lá no capítulo 8 do seu evangelho, da sua narrativa do evangelho, ele registra aquela palavra do Senhor Jesus que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade que nos liberta do pecado, nos liberta da ignorância, da cegueira espiritual. Quem nos dá esse conhecimento? O Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é esse conhecimento que nos dará o discernimento para separarmos as mensagens que são verdadeiras, que procedem de Deus, e as mensagens falsas, que são enganadoras, mensagens deste mundo que nos distanciam do Evangelho. Depois continua aqui. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E aqui, então, o apóstolo João delimita o aspecto da verdade que ele está trazendo aqui, e mostra como é importante nós termos um conceito correto a respeito de quem é Jesus. Então, olha só, você que me ouve nesta hora, você já parou para pensar quem é Jesus? Quem é Jesus? Que Jesus é o Cristo, segundo as Escrituras, o peso dessa afirmação. É bom que nós nos ocupemos com essa verdade, saber quem é Jesus. Não é? O nosso Redentor, o nosso Salvador, Deus que se fez carne e habitou entre nós, não é? E veio para salvar os pecadores, como diz o apóstolo Paulo, porque Jesus Cristo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o próprio Senhor Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, é muito importante que nós reconheçamos a Cristo como Jesus, como o Cristo, quer dizer, o ungido. Quando fala que Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, é o profeta, sacerdote e rei. E ele veio exatamente para nos redimir dos nossos pecados, como a Bíblia enfatiza tanto, né, em vários versículos da palavra do Senhor, que nós lemos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer dizer, para nós chegarmos até Deus, para nós termos a salvação, nós precisamos passar por Cristo Jesus, que é o nosso mediador perfeito, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus, a mensagem bíblica, a mensagem do Evangelho, ela é cristocêntrica, porque Jesus é o nosso Salvador, como nós vemos aqui. Lemos lá em Colossenses, não é? A importância de reconhecermos a Cristo como aquele que veio, que é a cabeça de toda a criação, que é Deus que se fez homem, que nos representou e cravou o nosso escrito de dívida na cruz, e apagou o nosso escrito de dívida, e ele nos representou de forma perfeita e nos purifica de todo o pecado, como diz o apóstolo João aqui na sua carta. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, qualquer mensagem equivocada a respeito de quem é Jesus, ela é perniciosa e deve ser rejeitada. Não é? Por mais que tenha aparência de piedade, se nega a essência da doutrina de Cristo,
é uma mensagem anticristã e que nós devemos rechaçar com toda veemência, como diz o apóstolo aqui, verso 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, qualquer doutrina que venha ensinar Cristo de uma forma diferente da do Evangelho é uma mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, nós devemos rechaçar toda mensagem que venha diminuir aquilo que a palavra fala a respeito de Jesus como Cristo. Não é? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. O grande problema aqui é porque os gnósticos tinham, de fato, um conceito muito equivocado a respeito de quem era Jesus. Eles não criam que Jesus veio em carne, que Jesus era o Cristo. Eles não tinham essa percepção da obra redentora de Cristo que os apóstolos ensinavam. Eles ensinavam algo diferente a respeito da pessoa de Cristo. E aí, essa doutrina estava marcada pela heresia, pelo erro, pela mentira, e, portanto, ela não deveria ganhar terreno dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, encerrando essa nossa meditação, nesses versículos, vamos lembrar, nós estamos na última hora, nos últimos dias, e a Bíblia nos alerta em diversos lugares que nos últimos dias nos sobreviriam tempos difíceis, e nós vivemos tempos difíceis, onde a apostasia é uma realidade. Quantas pessoas abandonam o Evangelho, às vezes não chegam a negar diretamente o Evangelho, mas vivem como se não crescem no Evangelho. Pessoas que foram, às vezes, do nosso meio, pessoas educadas no Evangelho e que vivem de forma indiferente para com as coisas de Deus. Essa é uma característica, essa é uma realidade triste dessa última hora que nós vivemos. Que nós nos cuidemos, que nós sejamos vigilantes, para que nós não estejamos entre estes apóstatas. Que nós alertemos também pessoas que nós conhecermos e que estiverem na dúvida, que estiverem prestes a dar ouvidos aos falsos profetas, às falsas filosofias, para se desviarem da verdade. Que nós chamemos essas pessoas para que elas sejam também vigilantes quanto a isso, para que elas se voltem para o Senhor. Que nós também, meus prezados irmãos, não nos desesperemos, não nos enfraqueçamos ao perceber pessoas saindo do nosso meio e aderindo ao mundo, aderindo às falsas doutrinas. Não. Nós devemos lamentar isso, devemos nos esforçar para evitar que isso aconteça, mas devemos também encarar como algo que está previsto nas Escrituras, que nos últimos tempos nós enfrentaríamos esse tipo de dificuldade também. Muitos que saem do nosso meio, porque de fato não são dos nossos. E na verdade Deus tem seus propósitos. Às vezes a apostasia é um instrumento de Deus para purificar a igreja. Quando saem os falsos crentes, e aí a igreja também é purificada. Deus tem os seus caminhos, só não nos compete a nós realizarmos isso ou expulsarmos pessoas, a não ser que elas demonstrem claramente com seus atos e com suas palavras que elas são contra Cristo. Aí a Bíblia fala claramente: expulsai do vosso meio o malfeitor, está lá em 1 Coríntios. Mas nós não devemos tirar conclusões precipitadas quanto a isso. Nós devemos fazer todo esforço para convencer as pessoas a permanecerem no Evangelho. Agora, aquelas que de forma teimosa resolverem abandonar, que nós também encaremos isso com serenidade. Tristeza, sim, mas não tristeza além daquela que é saudável e bíblica, que nós lamentemos pelos que se afastam do Senhor, mas reconheçamos que durante essa última hora, infelizmente, muitos fazem isso, como fizeram na época do apóstolo João. Muito bem, queridos. E também que nós nos alegremos, porque Deus tem nos dado conhecimento, a unção que vem do Santo, para que nós possamos nos apegar à palavra, e que nos apeguemos. Meus irmãos, nesse tempo difícil, não é tempo de nós brincarmos
brincarmos, é tempo de nós assegurarmos, como diz lá o autor da carta aos Hebreus, é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então não encaremos essa última hora que nós vivemos como uma hora tranquila. Não, nós não estamos em tempos tranquilos, nós estamos enfrentando diversas pressões deste mundo, e posso garantir para os irmãos que essa pandemia não é o maior problema que nós enfrentamos. Não é o maior problema. O maior problema que nós enfrentamos é algo muito mais sério, muito mais perigoso, que é a pressão do mundo, as vãs filosofias e as falsas doutrinas. Que nós sejamos vigilantes, para que sejamos imunizados pela verdade, e que a sã doutrina ela possa estar tão presente no nosso coração e nas nossas mentes, que o vírus da maldade, da heresia, da mentira, como diz o apóstolo João aqui, não venha ter sucesso entre nós. Pelo contrário, que nós combatamos essa mentira com a verdade perfeita do Evangelho, verdade essa, que pelo poder do Espírito Santo nós temos conhecimento, nós sabemos da verdade, nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos crescer no conhecimento dessa verdade, conforme o texto aqui nos chama a atenção. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra aos nossos corações. Amém. Nós vamos cantar um hino, o hino 104 do nosso hinário, Linda Melodia, que exalta Cristo. Conforme nós lemos aqui, a nossa fé saudável, ela está fundamentada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Então vamos entoar o hino 104, Linda Melodia. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre, Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, é o Rei da glória, e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos vales do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei se noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. E agora nós vamos orar, encerrando assim, né, esse momento, e
pedindo a bênção do Senhor para a semana que nós começamos, que nós possamos testemunhar da verdade por onde formos nessa semana. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, Pai amado, esta é a última hora. Se é a última hora, nós devemos ter senso de urgência, Senhor. Que nós consideremos urgente nos firmarmos mais na Tua Palavra, anunciarmos mais a Tua Palavra e prestarmos mais atenção ao nosso redor com as possibilidades de engano que muitas vezes surgem, que o Senhor nos dê a unção que vem do Santo, a unção que vem do Senhor, que nós a tenhamos, para que tenhamos o discernimento, para separarmos a verdade da mentira, e que nós nos apeguemos à verdade, e rechacemos a mentira na nossa vida. Ser com o teu povo, ser com cada família, cada pai de família, mãe de família, cada jovem, criança, adolescente, que nós tenhamos uma família da fé saudável. Peço por essa igreja local, a 8ª Igreja Presbiteriana de Montes Claros, e peço por todas aquelas igrejas que em todos os lugares invocam o nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a tua igreja ela seja fortalecida e ela resista às pregações erradas e permaneça na verdade, Senhor. Livra-nos da apostasia. Alerta, Senhor Deus, o teu povo contra esse mal terrível que é sair do meio do povo de Deus. Que nós estejamos, sim, unidos de alma ao teu povo, que nós não saiamos do meio do teu povo ensinando coisas que são estranhas ao teu povo. Ser com todos, dá saúde física, saúde mental, saúde espiritual, protege os teus servos de todos os males nesse mundo tenebroso. Nós suplicamos a tua graça sobre a tua igreja, sobre as famílias da tua igreja nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, agora e sempre. Amém.